jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direitos. Nós temos aqui no estado do Pará uma deficiência muito grande de dados, né? E esse relatório, com certeza, ele vai trazer um referencial para todos nós que lutamos contra esse tipo de violência, contra esse tipo de crime. Porque é um grande déficit que o nosso estado tem nessa questão de pesquisa mesmo aqui da nossa região, né? A gente tem uma pesquisa que é a PESTRAF, que ela já está até desatualizada, de 2002, mas é a única pesquisa que a gente tem que fala um pouco dessa questão do tráfico de crianças e adolescentes, do tráfico de mulheres, da exploração, né? Então esse momento é importante porque é uma pesquisa que está saindo daqui, da nossa região, né? De um município que a gente está observando que os casos estão acontecendo, estão aí na mídia. Então é importante esse momento para a gente, é importante, esses dados a gente vai levar, eu estou levando para Brasília também, né, divulgando o que a gente está detectando aqui na questão da rede, na questão do atendimento, né? Ele já passa a ser um documento oficial, ele já se insere em todos os nossos planos que a gente tem, visando ter um orçamento mais digno, que respeite o princípio constitucional da prioridade absoluta, que parece que é tão difícil para os poderes públicos, independente de que espera seja. Na Quinta Vara de Justiça, que é hoje a vara responsável pela violência contra a criança e adolescente, até setembro de 2012 existiam 194 processos que versavam sobre violência contra a criança. Violência no geral, qualquer tipo de violência. Sendo que desses 194 processos, 134, ou seja, 74,7% eram específicos de violência sexual. Essa é a violência hegemônica dentro da justiça, essa é a violência que mais chega na justiça, e essa é, portanto, talvez a principal problemática que envolve a criança e adolescente enquanto violência contra ela no município de Altamira. Como é que ficou a condição histórica, o desenvolvimento histórico da situação da violência sexual no município de Altamira? E conseguimos, pegar dados desde 1957 até 2012, então existiam dentro dos processos 229 tipos penais que são de abuso sexual e somente 25 que são de exploração sexual. Então, para cada 10 processos relativos a abuso sexual, existe somente um de exploração sexual comercial. Os tipos penais que mais aparecem são estupro e estupro de vulnerável, 213 e 217A. Nós chegamos justamente naquilo que mostra a situação atual. De 57 até 2012, esse é o gráfico que vai mapeando ano por ano. Nós temos aí uma situação acentuada de crescimento a partir de 2010. 2010, 34 processos de violência sexual na Quinta Vara. 2011, 27 processos. E em 2012, 32 processos, sendo que esses são dados até setembro de 2012. E aí, fazendo um intervalo de 3 anos, a gente passa a entender que existem algumas ondas de crescimento. O que a gente chama de ondas de crescimento dentro do nosso relatório é que existem alguns picos de violência sexual que ocorrem, digamos assim, que você tem um padrão e depois ela já muda, já há um crescimento abrupto e depois ela volta a descer novamente. Isso ocorre basicamente com 3 períodos. Contexto de construção de Belo Monte é um contexto em que você tem um aumento da população e uma precarização dos serviços de atendimento a essa população. E é óbvio que você tem sim uma vulnerabilização dessa população, porque elas não conseguem atendimento nos serviços públicos,
né? E os migrantes, sobretudo, também têm uma precarização acentuada ainda, porque não tem condições de geração de renda, não tem condições de moradia, etc. Tal, e isso vai afetar também a criança, né? E aí tem uma evolução por décadas dos processos, né? Então, década de 80, 6 processos, década de 90 toda, 26 processos, primeira década do século 21, 101 processos, e só nos últimos 3 anos, 2010 até 2012, já são 93 processos, sendo que, se fizermos a computação dos dados finais, né, de 2012, juntando com os dados atuais de 2013, já são 110 processos. Só em 3 anos e 3 meses, a gente já passou o número total que tínhamos em 10 anos em Altamira, em termos de computação de processos de violência sexual contra criança e adolescente. É óbvio que isso demonstra uma situação absurda de violência sexual aqui no município, né? E, obviamente, sempre atentando para essa ideia de que isso é o que é possível aparecer dos casos de violência sexual que chegam a ser visibilizados e chegam até a justiça. Nos últimos 30 anos, para falar a partir de uma questão mais regular, 13 condenações de agressores sexuais de crianças e adolescentes, sendo que tivemos 20 absolvições de agressores sexuais contra criança e adolescente e 19 arquivamentos. Portanto, há mais absolvições, há mais arquivamentos do que condenações de agressores sexuais de crianças e adolescentes no município de Altamira até setembro de 2012. Os casos suspensos também é uma questão muito crítica aqui no município, né? Porque os casos suspensos são os casos em que o réu está foragido, né? E existem muitos casos suspensos em que o réu está foragido e muitos casos inconclusos, que é quando o juiz tem todos os documentos no processo para poder dar a sua decisão, muitos casos conclusos que o juiz vai dar suspensão processual porque os réus estão foragidos. Esses casos demonstram o limite da justiça de conseguir punir, né, essas pessoas, porque ela não consegue achar os réus. Simplesmente os réus conseguem burlar o sistema judicial, né, e se esconderem e continuarem a sua vida sem serem achados, né, e obviamente sem serem punidos, né, e obviamente, muito provavelmente, continuando a cometer crimes de violência sexual em outros locais, sem nenhuma forma de intervenção do Estado. Foram 152 vítimas e 134 processos judiciais. O pico de incidência da faixa etária é entre 12 e 15 anos. Sexo feminino, 76%, né? Raça-cor é um dado inexistente também no Fórum de Justiça, como também inexiste na Polícia Militar, na Polícia Civil, como está no relatório, né? Então é uma questão muito complicada, porque a gente não discute a racialização dessa violência, a gente não discute como é que está envolvida a questão da negritude, dos indígenas, né, de comunidades tradicionais, até que ponto de fato acontece, como acontece. Escolaridade, a maior parte é ausente dentro dos processos, mas há uma definição majoritária também, de 13,8%, de primeiro grau incompleto para as vítimas. De cada 10 casos, 2 são de pessoas, de agressores que estão nesse intervalo de idade, de 21 a 25 anos, e também dos 36 aos 40 anos, né, com 19 agressores, que dá um percentual de 15%. Digamos assim, os agressores sempre têm algum vínculo ou de parentesco ou de amizade com as vítimas. É óbvio que a gente está falando aqui uma perspectiva que nós temos de que a maior parte dos casos que nós conseguimos ter dos órgãos oficiais é de abuso sexual intra ou extrafamiliar, né? Então, dentro dessa lógica, dentro desses dados que foram visibilizados, né, a maior parte dos agressores tem algum vínculo, e dentro desses agressores, aqueles que possuem maior grau de agressão, digamos assim, de ocorrência, são os companheiros e namorados. Situação da violência sexual a partir dos dados do CREAS. Bem, violência sexual intra ou extrafamiliar, né? E nós temos não declarado. Verifica-se que tem 42% de violência intrafamiliar e 47% de violência extrafamiliar. Intrafamiliar, alguém da família. Extrafamiliar, encontramos pastor, professor, amigo, vizinho, ou seja, pessoas ditas de confiança também. O Conselho Tutelar é a principal porta de entrada das denúncias. Bem, de maneira geral, o que eu posso dizer das instituições que nós fizemos as pesquisas é que existe uma precariedade de infraestrutura, no sentido de físico,
imobiliário e equipamentos. Encontramos grande parte das instituições funcionando em casas tipo residências, né, alugadas pelas prefeituras. Percebeu-se nessa pesquisa que o plano de carreira, a condição de trabalho dos profissionais é fundamental. E, no entanto, aqui no município, nós percebemos a precariedade dos locais de trabalho e da situação profissional das pessoas que desempenham o trabalho ali, naquelas instituições. Trouxe aqui um gráfico, um quadro de monitoramento e avaliação das instituições de atendimento e prevenção, né? E nós vamos perceber que algumas instituições não deram resposta. E nós vamos fazer um estudo, né? Como é que as instituições, quem é o responsável na instituição e qual é a metodologia que se utiliza de monitoramento e avaliação. E nós vamos perceber que a grande maioria das instituições, elas encaminham, mas elas não fazem avaliação do trabalho que elas desenvolvem e elas não fazem o monitoramento das problemáticas que elas encaminham. Então, quando elas não fazem avaliação, elas perdem importante instrumento de transformação, de pensar a prática. Os dados apontam que a maior parte das instituições atua com efetivo abaixo do necessário para desempenhar as funções institucionais e conseguir cobrir a área geográfica de abrangência. Então, um exemplo típico disso, eu já falei hoje de manhã, Polícia Rodoviária Federal. Tinha início de 2012, 35 policiais. Hoje em dia só tem 11 policiais atuando, né, para cobrir toda essa malha da Transamazônica, que é imensa, né, que vai de Pacajá até Uruará. Né? Então, obviamente que nós temos um desmantelamento da condição do Estado de conseguir dar conta da demanda, porque ele não tem efetivo para isso. Isso acontece em muitas instituições de justiça, né, e também de defesa. Nessa rotatividade prejudica uma atuação qualificada das instituições aqui no município. As instituições, se a gente puder definir quais são aquelas que têm maior capacidade hoje em termos de profissionais, é a Vara da Infância e da Juventude e o Ministério Público Estadual, porque possui tanto um promotor, um juiz, quanto uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, pedagogo, que possa fazer também um trabalho psicossocial e educativo que faça uma outra abordagem de atuação. Banco de dados não é uma questão muito séria, porque todas as instituições alegaram que possuem banco de dados, né, com exceção da Defensoria Pública, que já está em implantação. Porém, esses dados não são de acesso entre as instituições. Elas ficam na instituição, elas não circulam. Né? E aí, para você definir se uma rede de fato é fortalecida, não basta só a rede produzir dados, ela precisa circular esses dados. Fazer as instituições saberem o que cada uma está trabalhando, como está trabalhando e quais são os casos. Até para não gerar duplicação de dados e, obviamente, prejudicar a computação estatística, prejudicar o monitoramento dos casos no município. A articulação das instituições ocorre muito mais entre as instituições de defesa e responsabilização. Não há uma perspectiva de fazer uma parceria entre instituições de defesa e responsabilização e aquelas que são de atendimento ou de prevenção. As parcerias são entre essas instituições de defesa e responsabilização, muito mais voltadas para parcerias de caráter obrigatório, né, que é aquelas que a lei define que são necessárias. Então, no judiciário tem que ter a parceria entre o juiz, o promotor e o defensor. Eles têm que atuar nessa rede porque a lei determina assim. E a polícia também tem que ter parceria com o Ministério Público, porque precisa encaminhar os inquéritos para o Ministério Público. Mas parcerias voluntárias, aquelas que não são obrigatórias por lei, aquelas que vêm a partir de reuniões, de pactuações, de convênios, de programas sociais com objetivos comuns, esses existem muito poucos. A instituição, mais uma vez, que possui mais parcerias no município é a Vara da Infância e da Juventude, com 8 parcerias. Sendo que ressalta-se que a Polícia Civil e Polícia Militar ressaltou que possui parcerias com o Conselho de Direitos e com o Conselho Tutelar. Isso é uma coisa muito boa, porque, enfim, essa lógica, essa aproximação é realmente produtiva e benéfica para a articulação em rede. Nós elaboramos um questionário especial para as escolas, né? Para entender como é que a escola trabalha os direitos à violência sexual, né?
E se a escola é lugar de formação, ela é lugar de denúncia também. Então, de maneira geral, nós podemos afirmar que não há uma política educacional que vá atender às necessidades dessas crianças. Parceria da escola. A escola trabalha com várias instituições, né? Elas indicaram que trabalham com o Conselho Tutelar, com a SEMAT, com o DEMUTRAN, com CREAS, com CAPCI, Polícia Militar, enfim, né? A escola busca essas parcerias, né? Porém, nós percebemos que nem sempre essas instituições parceiras vão adentro o solo da escola para discutir a violência sexual. Quase sempre é a questão da droga, é a questão do jovem em conflito com a lei, são outras questões, né, que permeiam aquele contexto, mas não enfocam exatamente na questão da violência sexual. Poucas instituições nos relataram que existem profissionais com condições de atender situações de violência sexual contra a criança e adolescente. Então, os policiais são 272, sendo que só 15 possuem condições de atender situações de violência sexual contra a criança e adolescente. Um número muito reduzido de policiais, dado o quantitativo geral. Psicólogos, nós temos 2, assistente social são 3, e pedagogos de 4 são 3 que são capacitados para esse atendimento. Não aparece aqui juiz, promotor e defensor, porque as fichas que foram preenchidas pelos responsáveis das instituições não revelaram isso. Só para que possa entender, esse é o mapa geral das instituições. Em amarelo são as instituições de prevenção, basicamente as escolas, de azul a de responsabilização, basicamente justiça, promotoria e defensoria, de vermelho as de atendimento, CREAS, CRAS, CAPCI, secretarias, de verde, de defesa, as polícias e a guarda municipal, e aí a gente verifica que há uma concentração das instituições de atendimento, de responsabilização, de defesa, enquanto locais, no centro da cidade. E aqui são a definição, no geral, dos casos de abuso e de exploração sexual. Então, a gente percebe de amarelo os casos de abuso sexual, como tem muito mais do que o caso de exploração sexual, e a gente pegou esses dados da pesquisa dos bairros que a gente fez, dados da comissão municipal, que existe aqui, dados do CREAS e dados do Fórum de Justiça, porque foram os dados que a gente conseguiu obter o endereço. Sobretudo de exploração sexual, então você tem o Pedral, você tem a Balsa da Soligny, você tem a Orla de Altamira, e você tem a rodoviária e alguns pontos esparsos para cá, que são locais onde já há denúncias de exploração sexual, mas, como se percebe, é muito menor a quantidade do que de abuso sexual. E a lógica da exploração sexual é uma lógica que ainda estamos nessa questão de definir, porque não é que a pesquisa não conseguiu computar, é que as instituições não possuem informações sobre isso. E aí é uma questão da rede se responsabilizar, se comprometer de atuar com uma melhoria de informações, de investigação, de inteligência, para poder conseguir obter esses dados. Esses dados é o Estado que não consegue, e a pesquisa reconhece isso, não consegue obter esses dados de exploração sexual. Região da Orla do Cais, ali a região dos restaurantes e bares, uma região onde há uma grande incidência. Rodoviária, também uma região de alta incidência. A Balsa da Soligny, como eu já falei. E nós temos, e aí vocês vão ver os mapas detalhados, porque são vários mapas com territórios mais detalhados por bairro ou por região. Nós temos casos localizados em postos de combustível ou nas proximidades, boates, motéis, praias e balneários. E também alguns casos de residências familiares de exploração sexual comercial de criança e adolescente. Nosso objetivo era fazer essa relação das políticas públicas e a ausência das políticas públicas com a violência. Então a gente viu que a violência sexual contra criança e adolescente ela não é uma ação isolada, ela
é consequência da falta, né, dessas políticas. Nós temos essas categorias de políticas públicas, né? Pavimentação asfáltica, água tratada, rede de esgoto, coleta de lixo, o serviço de saúde, educação, segurança pública, assistência social, cultura e esporte e lazer. Então a gente queria ver dos entrevistados, né, qual o grau de satisfação deles com relação a esses serviços ofertados nos bairros. No relatório a gente tem esse detalhamento por cada categoria. Então, e ali a gente tem o conceito bom, ótimo, insatisfeito, péssimo, não sabe ou não opinou. Quando a gente vai para um bairro central, ele vai dizer que eles nos disseram que a segurança está boa, né? Então, quando a gente vai para um bairro mais periférico, então, está péssimo ou está insatisfeito. Acontece com assistência social, né? A gente viu também essa questão. E esporte e lazer, que é onde as crianças e adolescentes estão inseridos, né? Vale ressaltar que aí os entrevistados nos apontaram, os serviços disponibilizados nessa categoria esporte e lazer estão mais oferecidos, estão vinculados à escola, aí com os projetos, né, mais educação, enfim. Então, não percebemos uma política especificamente, né, voltada para criança ou adolescente que não esteja vinculado, né, à escola. Os programas existentes, eles não atendem todos os alunos. E aí a pergunta que fica, e as crianças e adolescentes que estão fora, que esses programas não conseguem atingir? Para perguntar nos bairros para esses entrevistados se eles já sabiam de algum caso de violência sexual contra criança e adolescente. Os bairros, 37% disseram que já ouviram falar de casos, 49% não, né, e 14% disseram desconhecer ou não quiseram opinar, né. E quando a gente perguntava, e no município já ouviram falar, né, de casos de violência contra criança e adolescente? Sim. Então, 70% disseram que no município já ouviram, né, que há casos de violência sexual contra criança e adolescente. E aí 24% não, e 6% não souberam opinar. Um quadro comparativo dos bairros, né, com mais casos de violência, né? Então aí a gente pode observar que os bairros que a ausência de políticas públicas é maior, então maior foi a quantidade de casos, né, que a gente conseguiu identificar e que eles nos relataram. E aí nós temos Boa Esperança, né, Bela Vista e Independente 1. Bela Vista, por exemplo, só tem um posto de saúde, né, e a escola só tem, né, o fundamental menor. Então não há transporte para transportá-los, né. Entrevistei uma adolescente e disse, olha, quando eu venho, eu tenho que parar várias vezes, né, no caminho, porque o sol é muito quente, né, e aqui a gente não tem nada para fazer, não tem uma quadra de esporte, não tem nada. Então a quadra da escola é que serve para toda a comunidade. A pesquisa conseguiu fazer uma computação dos dados que apontam um crescimento acelerado dos casos de abuso sexual contra criança e adolescente em Altamira, sobretudo nos últimos 3 anos, mas não aponta em contrapartida um aumento da situação de exploração sexual comercial, que talvez indique menos uma condição fática do que uma limitação da pesquisa das instituições em produzirem dados a respeito, de modo a melhor instruir as estratégias de enfrentamento. São 2 modalidades de violência sexual em que a intervenção precisa ser diferenciada porque envolvem sujeitos diferentes, né, que a gente precisa ter essa dimensão também. E segundo, que é uma precarização dos serviços públicos em decorrência da falta de investimentos estruturais e na política de fixação dos funcionários aqui no município, no estado e em âmbito federal. E aí, proposições bem rápidas, né, divulgação e cumprimento dos objetivos, atividades e metas que já existem no Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, seu treino em 2012 e 2014. Esse plano já existe, né? A gente não precisa criar a roda. Então, nós sabemos quais são os problemas, nós já temos ações, nós já temos metas, nós já indicamos as soluções. Agora, a gente precisa cumprir isso que está no papel, né? A gente precisa, obviamente, fortalecer o plano que já existe,
Fortalecer também o plano de ação do Conselho de Direitos, do seu training que vai findar agora, em 2013, o Pacto pela Infância e Adolescência para as eleições de 2012, que o atual gestor municipal também assinou, né? E fortalecer também o pacto que foi estabelecido na Assembleia do CONANDA, que também possui já definições de políticas públicas que precisam ou ser reforçadas ou serem criadas no município para que a gente tenha de fato uma atuação mais coerente, com mais qualidade. E também uma assinatura do pacto de compromisso entre o CCBM, que é o Consórcio Construtor Belo Monte, com o Conselho de Direitos. Esse pacto foi elaborado entre a Comissão Municipal de Enfrentamento e o CMDCA. Houveram negociações com o CCBM, tá? E esse pacto continha formação para os seus trabalhadores, continha campanhas internas junto do CCBM, junto com seus trabalhadores, e também continha monitoramento da rede, monitoramento das instituições, do entorno das obras que o CCBM é responsável, e esse pacto até hoje não foi assinado. Eu diria que se esse pacto tivesse sido assinado a tempo, a gente não tinha a Boate Xingu atuando onde ela atuou. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direito. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente,